Mire, onde está o secreto da fé? O secreto da fé está em uno sempre está mirando hacia Jesus. Quando uno deixa de mirar hacia Jesus, uno vai hundir em sua fé, vai hundir em sua economia, vai hundir em todo. E o problema de muitas pessoas que não compreendem isso, que não compreendem esta situação. Você vê que aqui em Mateus 14, versículo 22, em seguida isso que os discípulos subiram a barca e foram delante dele a la outra orilla, mientras ele despedia a multitud. Depois de despedir a multitud, subiu ao monte a solas para orar, e ao anoitecer estava de solo, pero la barca estava já muitos estádios de la tierra, e era azotada por las olas, porque o viento era contrário. Amém? Então mire aqui, primeiro ponto. Jesus, quando colocou os discípulos na barca, para onde ele foi? Para o monte. Ele foi orar. Ele foi orar. Mire, estamos falando de Jesus orando. Jesus orando. Jesus subiu no monte para falar com Deus. Amém? Para orar. Se você não tem uma vida de oração, você vai hundir em sua vida. Se você não tem o hábito, a costumbre de orar, você hundirá em sua vida. Hundirá. Temprano ou tarde você hundirá. Porque terá momentos que você enfrentará tempestades, olas gigantes, problemas. E Jesus não chamou você para hundir. Jesus chamou a cada um de nós para caminhar sobre as águas. Esta é a fé que Jesus quer que você viva. Por que as pessoas têm depressão? Porque sua alma está debilitada, enferma, distante de Deus, distante da luz, está vivendo em um ambiente oscuro. Então as pessoas entram em crises de depressão, porque depressão é impotência. A pessoa quando está depressiva é porque sente-se impotente. Por isso que tem ganas de morrer, tem ganas de como se habla? Cortar-se, tem ganas de estar aislada, estar sola, desaparecer, quitar a vida, porque a depressão é um sentimento de impotência. E por que a pessoa sente-se impotente? Porque está distante desta fé. Porque esta fé é o oxígeno de sua alma. Esta fé é o oxígeno de seu espírito. Quando sua fé está baja, então su emocional, sua vida emocional está enferma, está debilitada. E por isso você sente-se impotente. Por isso que quando você está nesta condição debilitada, o diabo sopra em seus ouvidos: você é feia, você é feio. Mire para seu corpo, nadie lhe quer, nadie lhe gusta, nadie lhe cai bem. E a pessoa não tem prazer e gosto por nada. E por isso que a pessoa passa a hundir-se em la depressão, hundir-se em la angústia, hundir-se em los problemas. E a pessoa não encontra forças para sair. Pero Jesus não chamou a você para esta situação. Quando Jesus lhe chamou para dar-te esta fé que vai lhe capacitar a caminhar, a andar sobre as águas.
que é andar, caminhar sobre os problemas. Amém? Quando você está lleno desta fé, dada por ele Espírito Santo, então você anda, você camina sobre as águas, sobre os problemas, você passa por todo. Amém? Pero como que você estará lleno desta fé? Como que você estará lleno desta força? Como que você estará lleno desta energia? Quando você está mirando hacia Jesus. Solo quando você está mirando hacia Jesus. Solo quando você está conectado. Solo quando você está em conexão. Por isso é importante que você venha à igreja. Por isso que é importante que você esteja aqui. Por isso que é importante sua vida de oração, sua vida de comunhão. Porque senão você vai hundir. Mire, versículo 25. Em la quarta vigília de la noche, que horas? De 3 de la manhã hasta las 6 de la manhã. La quarta vigília era de 3 de la manhã hasta las 6 de la manhã. Jesus, vindo a eles, andando sobre el mar. E os discípulos, viendo-lhe andar sobre el mar, se turbaram e diziam: és um fantasma. E de medo se puseram a gritar. Mire, quando a pessoa não está em la fé, sempre está com medo. A pessoa sempre está assombrada. A pessoa sempre está com medo. Medo de pessoas, medo de homens, medo da situação, medo do futuro. Tem medo. O que será de minha vida? Será que eu vou casar? Será que eu vou terminar como minha mamá? A pessoa tem medo, porque a pessoa está vazia desta fé, está vazia desta comunhão, está vazia desta vida com Deus. Então sempre está tomada por este medo, e qualquer coisa lhe espanta, qualquer coisa lhe preocupa, qualquer coisa lhe quita a paz. Porque quando você está preocupado, você não tem paz. Quando você está ansiosa, você não tem paz. Quando você está estressada, você não tem paz. Quantas vezes você se acostou para descansar e sua cabeça estava como uma computadora que não parava? Sim ou não? E você tem dificuldade para dormir, para descansar. Ou duerme, pero não descansa. Por quê? Porque você está preocupada, estressada, ansiosa. Você está pensando o que vai ser de minha vida, que tenho que fazer amanhã. De que serve preocupar-se com amanhã? Serve alguma coisa? Serve? Resolve alguma coisa? Soluciona alguma coisa? Não. Mas por que aquela pessoa está assim? Porque tem medo. Medo. Mire, pero em seguida, Jesus les habló, dizendo: tened quê? Tened quê? Ânimo. Sou eu. No temais. Respondendo-lhe Pedro, dijo: Senhor, se eres tu, manda-me que vá a ti sobre as águas. Mire que Pedro, muito intrépido, ele hizo um reto com Jesus, aunque ele estava dudando. Mire, aunque ele estava dudando, desperta aí, obreira, desperta, obreira, aunque ele estava o quê? Dudando, porque ele disse: se eres tu, me manda ir contigo. Então ele estava o quê? Dudando, porque Jesus disse: eu sou eu. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tomados por este medo? Sou eu. E Pedro hizo um desafio, e de imediato, Jesus aceitou o desafio. Ele disse: vem. Amém? Que ele disse: Jesus, vem. Mais forte. Que disse? Mire, agora ponga atenção aqui. Mira aqui a minha cara.
Quem chamou você para a igreja? Quem chamou você para vir aqui? Uma pessoa. Amém? Um pastor, um obispo, por la televisão, por la evangelização, um familiar, um amigo, sim ou não? Jesus usou uno, mas Jesus, em outras palavras, ele disse, vem. Amém? Vem para quê? Para ser derrotada? Para hundir? Para viver em depressão? Para viver traumada? Complexada? Sola? Para viver na miséria? Para viver enfermo? Para viver vazio? Para viver com medo? Jesus, quando ele disse para você venir à igreja, usando um amigo, um pastor, um obispo, a televisão, a comunicação, um testemunho, um periódico, Jesus, quando chamou você para cá, ele chamou você para caminhar sobre as águas, para que você tenha a fé para caminhar sobre os problemas, para caminhar sobre todos os males, para que você seja uma pessoa forte e não debilitada e não flaquita, para que você seja uma pessoa que esteja sempre mirando hacia quem? Hacia quem, igreja? A Jesus. Jesus não disse para Pedro, vem para ele hundir. Jesus disse, vem para caminhar. Jesus não chamou você para estar aqui e hundir, para que você hunda. Amém. Me explico ou não? Mire, e descendo-lhe Pedro de la barca, caminhou sobre as águas. E foi hacia aonde? Caminhando aonde? Pedro era bautizado pelo Espírito Santo? Ele era bautizado? Não. Pedro não tinha o Espírito Santo, não. Mire como nossa fé é pequena. Mire, obreiros, pastores, como nossa fé é uma pequenez. Porque ele não tinha o Espírito Santo, pero ele caminhou sobre as águas. Ele hizo lo que solamente Jesus havia hecho. Ele não tinha. E nós outros temos o Espírito Santo. A maioria que estás aqui tem o Espírito Santo. E está na igreja desde há muito tempo. E há hundido em muitas situações. Nós outros hundimos em muitas situações. Sim ou não? Dudamos. Quedamos preocupados. Jesus, quando chamou a Pedro, chamou para caminhar sobre as águas, ele não tinha o Espírito Santo, e Jesus sabia que não tinha, pero Jesus chamou, e se Jesus chama, ele sabe o que estás fazendo, amém? Pero, viendo la fuerza del vento, tuvo que, e empezando a hundir-se, gritou, dizendo, Senhor, então ele passou a mirar para Jesus. Ele mirou o quê? La fuerza del vento. Caramba, as águas estavam tocando suas pernas, as olas estavam o quê? Grandes, aumentando. Então ele deixou de mirar para Jesus e passou para mirar la fuerza del vento. Quando você deixa de mirar hacia Jesus e mira seus problemas, mira a situação, mira a condição, mira sua humanidade, mira suas debilidades, porque nós outros temos debilidades, você vai hundir. Você hundirá. O secreto é não deixar de mirar para Jesus. Muitos que começaram na igreja, começaram bem, mirando para Jesus, eram fortes,
eram pessoas que desarrollavam, que cresciam, eram pessoas que conquistavam, que sempre estavam dando testemunho, que sempre estavam falando de suas conquistas, que sua vida estava desarrollando, estava crescendo. ¿Por quê? Porque estavam mirando hacia Jesus, pero pararam de mirar hacia Jesus e passaram a mirar para a força do problema, a força da situação, a força da pandemia, a condição humana, a condição, o limite, e isso e aquele. E por isso, muitos cristianos, aun que têm o Espírito Santo, aun que são obreiros, aun que são pastores, aun que são obispos, estão hundindo. Desafortunadamente, esta é a infeliz situação da igreja de Jesus. Esta é a palavra reveladora que o Espírito Santo me deu. E al instante, Jesus, extendiendo la mano, lo sostuvo. Ele dijo: hombre de pouca fé, ¿por qué dudaste? Repita: hombre de pouca fé, ¿por qué dudaste? Carai, eu estava pensando comigo, se Jesus falou para Pedro que ele tinha pouca fé, eu não tenho fé. Porque ele falou para Jesus e para Pedro, e Pedro estava andando onde? Sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Tampouco eu. Então, mire, se Pedro nesta situação tuvo pouca fé, imagine nós outros. Delante de los problemas que você ha vivido, ha passado, ha enfrentado. E quando que nós outros somos de pouca fé? Quando que nossa fé está pouca? Quando nós outros não estamos em comunhão com o Espírito Santo, quando nós outros derramos de mirar hacia Jesus e passamos a mirar as circunstâncias, passamos a mirar o diagnóstico médico, passamos a mirar a palavra dele médico, a palavra de fulano, beltrano e ciclano, passamos a mirar a palavra dela irmã, a palavra dele irmão. Você tem que viver sua fé. Não mire para seu marido, para sua esposa, para sua irmã, para seu irmão. Não mire para o pastor, não mire para mim, não mire para nadie. Mire para Jesus, solo Jesus. Mire para Jesus. Mire solo para Jesus. Solo para Jesus. Solo para Jesus. Porque se você está mirando para Jesus, você vai caminhar sobre as águas, sobre os problemas. E você vai atravessar a tempestade, vai atravessar os terremotos, vai atravessar todo o inferno e alcançará a salvação, que é mais importante. Amém? Quer vencer a depressão? Respire a fé. Você tem que despertar e quando você inalar, inale a fé. Quando você for descansar, inale a fé. A fé tem que ser seu oxígeno, a fé tem que ser a força, a fé tem que ser a vitamina, a fé tem que ser o suplemento, a fé tem que ser a medicina de tu espírito. Amém? Você tem que estar na fé todo o tempo, momento e instante. Porque Jesus chamou você para caminhar sobre as águas. Amém? Me explica ou não? E você vê que depois que Jesus disse, quando eles subiram a barca, o vento se calmou. O vento se calmou. Então, aquele vento, aquela tempestade, aquela coisa forte, foi só porque Pedro estava caminhando sobre as águas. Foi exatamente para que Pedro pudesse hundir-se. Então, será como está sua fé? Como está sua fé? Evalue sua fé. Evalue sua vida, evalue sua comunhão com Deus, evalue sua salvação. Evalue, você tem que evaluar, você tem que analisar como está sua fé. Quais as palavras que você ha hablado e de repente não habla, pero pensa. De repente você não habla, mas pensa, palavras de derrota, fracasso, dúvidas, negatividade e tantas outras coisas.
Você sempre busca explicação, por isso, busca excusas, busca justificar o fracasso. Jesus, quando digo para você, quando digo para mim, quando digo para nós outros, vem, Ele não chamou a cada um de nós outros para hundir, Ele chamou para vencer, para caminhar, para alcançar, para desarrollar, para ter uma vida plena com Ele. Diga graças a Deus. Só depende de mim, depende de você, depende de nós outros, permanecermos mirando para quem? Hacia Jesus. Amém? Aí está o secreto para a sua salvação. Aí está o secreto para que você siga sendo a obra de Deus e termine sendo a obra de Deus. Porque de repente, quantos empezaram sendo a obra de Deus, perundiram e saíram, estão perdidos, foram aí rechaçados. Deus quer que nós outros caminhemos sobre as águas.